difícil acompanhar, pois do mundo do trabalho essa parte vai mudar. Como será o perfil para se poder trabalhar? E a ciência contábil, o que tem para nos mostrar? Bom dia, bem-vindos, não é, ao Congresso de Contabilidade da Cairu. O congresso está, assim, excelente, estou amando. Hoje, no nosso terceiro dia, já tivemos uma palestra maravilhosa sobre educação infantil, com a moderação de professora Josana, nossa coordenadora da pós-graduação da Cairu. E vamos dar continuidade, não é, aos nossos ciclos de palestras, com o nosso tema, né, da contabilidade, que é o perfil do profissional da contabilidade frente às transformações do mercado. Né? Para o nosso tema, nós convidamos, né, o nosso palestrante, Eltino Alves. Vou falar um pouco sobre o currículo, né, do nosso palestrante. Seja bem-vindo, Eltino. Eltino é contador, especialista em consultoria contábil e financeira, empresário contábil, sócio da Compec na contabilidade, auditor, perito contábil e, principalmente, professor da pós-graduação da Visconde de Cairu e um grande parceiro nosso. Né? Bem-vindo, Eltino, ao nosso Congresso Digital Cairu. Olá, bom dia, Gabriela, bom dia a todos. Eu queria inicialmente aqui parabenizar os organizadores do evento, né? A direção, a gestão da Cairu, não é? Agradecer ao convite e dizer da minha satisfação em estar dividindo aqui essa mesa com você nesse evento que será muito importante para o processo de reflexão dos profissionais da contabilidade, né? Nós sabemos o quanto é difícil organizar um evento dessa magnitude, né, com temas importantes, com palestrantes renomados, né, e a Cairu vem fazendo isso com maestria, né, principalmente no momento em que atravessamos, né, nesse momento de dificuldade, de ajuste. Então, nós só temos realmente a parabenizar todos pela condução e organização desse evento. E estamos à disposição aqui para que a gente possa, ao longo desse período aqui, socializar informações que serão muito importantes aqui no processo de educação continuada. Ok, obrigada, Altino, pela sua presença, pela sua participação. Gostaria de avisar a todos que o link da lista de presença, ele se encontra aí abaixo do nosso vídeo. Não esqueçam, né, de computar a presença de vocês por causa do certificado, ok? Mas voltamos ao nosso tema, Altino. Vamos começar com a seguinte discussão, não é? Qual realmente deve ser o perfil, não é, do contador, o perfil do profissional contábil, frente a todas essas mudanças que estão ocorrendo no nosso mercado, não é, de trabalho, no nosso cenário econômico, financeiro. Então, qual seria, não é, esse perfil, qual seria essa postura que nós, como profissionais da contabilidade, deveríamos ter? Então, Gabriela, eu diria o seguinte, é claro que nós iremos focar aqui no profissional da contabilidade, mas esses requisitos, eles são indispensáveis para qualquer profissional que queira e se predispõe realmente a realizar um bom serviço, né? O mercado hoje ele está muito seletivo, não é? Então ele requer profissionais comprometidos, profissionais dedicados, né? Profissionais atenciosos, profissionais atualizados. No nosso caso, né, a gente dorme com uma legislação, acorda com outra, né? O quanto é importante você estar realmente preparado para poder fornecer informações suficientes para o seu cliente. Não é? É interessante que você seja proativo, que você seja motivado, né? Você precisa estar motivado para você também motivar as pessoas que estão trabalhando com você, a sua equipe, os colaboradores, né? Os próprios fornecedores, clientes. Não é? É importante você ser agregador, não é? É importante você aglutinar essas informações. Não é? E eu destacaria aqui duas que são importantíssimas. Né? Inovador, você precisa criar um diferencial para aquilo que você vai apresentar no mercado.
para você poder se diferenciar um pouco da concorrência, né? E um outro aspecto que nós iremos conversar muito aqui durante essa nossa conversa, que é o profissional adaptável às mudanças. Isso é importantíssimo, né? Estamos o tempo todo propensos a essas mudanças, seja na nossa vida pessoal, seja na vida profissional, seja através da estrutura, seja através de um cenário da crise ao qual nós estamos vivendo. E aquele profissional que se adaptar melhor a esse processo de mudança, ele com certeza vai ter um destaque no mercado e ele vai estar à frente dos demais. Sim, sim, temos que nos posicionar, não é? Essas transformações, essas adaptações são necessárias, não é que sejam feitas, né? Até porque, se nós pudermos, assim, fazer uma análise de todo, podemos dizer assim, de toda a nossa ação contábil, com o tempo, nós vimos que estamos passando, realmente, já passamos e estamos passando por várias mudanças, principalmente nas nossas ações profissionais, em virtude até desse desenvolvimento tecnológico. Né? Então, ontem, na palestra de contabilidade que o professor Dedeco ele estava moderando no nosso congresso, se falou muito, né, sobre a contabilidade online, a contabilidade digital, essas mudanças que ocorreram na contabilidade, onde a gente fazia livros escritos à mão, ele passeou um pouco sobre a história da contabilidade, e fazíamos livros escritos à mão, e hoje nós temos, não é, a contabilidade online, a contabilidade digital, e em virtude, não é, dessas mudanças, surgiram alguns boatos, né? Eu digo assim, boatos, coloco, não é, até a mão para dizer que algumas pessoas colocaram em meios de comunicação que o profissional contábil, a profissão do contador, ele iria terminar no século XXI, principalmente em relação a esse desenvolvimento tecnológico. Né? Eu gostaria de saber de você, qual a sua opinião sobre isso? Então, Gabriela, volta e meia, nós somos remetidos à reflexão a respeito desse assunto, né? E, como bem você falou, a contabilidade online, a contabilidade digital, ela já é uma realidade, né? Nós vivemos isso no dia a dia que atravessamos. Se nós formos remeter um pouco ao passado, na época que você estudou ciências contábeis, né? Você me confidenciou isso, o contador era chamado de guarda-livros, né? Você fazia a escrituração com aquela caneta de pena, né? Guardava aqueles registros das informações, o contador apenas calculava os impostos, né? Os chamados darfistas, mas isso evoluiu, né? O tempo realmente evoluiu. Então, hoje, o contador ele é um consultor de negócios, né? Ele é um assessor, ele vai estar se familiarizando com os gestores das empresas para poder contribuir no processo de gestão para as tomadas de decisão. Então, a evolução ela foi significativa nesse sentido, né? Se você observar, desde o advento do SPED, seja na área fiscal, na área contábil e, recentemente, agora na área pessoal, com o E-Social, que a gente vem atravessando por transformações, né? E são situações que nos remetem à evolução. A gente não consegue conceber hoje, imagine você, como era o preenchimento das notas fiscais antigamente, né? Você tinha aqueles talões, né? De 3, 5 vias, com carbonos, que você preenchia. D1, eu acho que era D1, D2, eu nem lembro direito. Não foi do meu tempo, não foi do meu tempo, não. Das notas fiscais de vendas, né? Então, hoje a gente já trabalha com o processo da nota fiscal eletrônica. E quando isso foi implantado, realmente foi assustador, né? Meu Deus, como é que vamos aprender, né? Nos adaptarmos a essa nova realidade? Então, com o tempo, a gente vem num processo de evolução. E o profissional da contabilidade, ele precisa evoluir, ele precisa acompanhar essa evolução. Porque se ele não acompanhar essa evolução, principalmente essa evolução tecnológica, né, que estamos atravessando, aí ele pode realmente perecer, né? E
mas aquele que estiver atualizado, antenado, ele com certeza vai contribuir muito para a gestão da empresa e, consequentemente, a perpetuação da nossa profissão, não é? Então, o consultor de negócio, o profissional da contabilidade moderno, ele com certeza terá espaço o tempo todo. Como você falou, ontem nós tivemos um painel sobre empreendedorismo, né? Tivemos a participação, a condução lá da professora Inês, com a participação de Barroso Júnior, de Selma, do Paulo Andion também, onde foi falado das perspectivas, né, de empreendedorismo dentro do país, né? O mercado que isso, de certa forma, ele disponibiliza. Agora, é preciso que nós estejamos atentos a esse processo de mudança, de adaptação a essa nossa realidade, para que a gente possa contribuir de forma significativa para os empresariados. Então, podemos dizer que os recursos tecnológicos, eles são instrumentos e auxiliadores para a nossa profissão. Nós temos que nos adaptar, nos atualizar, utilizá-los, mas eles não podemos dizer que eles são os nossos inimigos, né? Ou seja, eles irão destruir a profissão contábil, né? Pelo contrário, né? Eles são um aliado, né? Da gente de nos adaptarmos, né? Então é importante, não é, a gente conversar sobre isso, porque houve, não é, realmente, não é, boatos sérios, em algumas faculdades, até professores, né, de coaching, etc., de outros cursos, não é, não sendo o de contabilidade, colocou dentre as funções ou dentre, não é, as profissões que iriam terminar, estavam incluídas a contabilidade, né? Então, para que a gente, como profissional contábil, nós estejamos certos da nossa posição, né, no mercado, da nossa posição, da nossa profissão enquanto contadores, ok? Perfeito. E na academia, Gabriela, nós que temos a oportunidade de estar socializando informações com os alunos, nós precisamos, de certa forma, disseminar essas informações para a conscientização deles também, né? Para o que vai encontrar no mercado e o que o mercado necessita que eles realizem, né? Porque a questão do diferencial, ele está diretamente ligado ao comprometimento de cada profissional, né? Cada um é responsável por aquilo que vai executar. Isso. Mudando, não é? Mudando um pouco de assunto, não. Nós estamos falando, né, de atualidade, estamos falando, né, de mudanças tecnológicas, mas com essa pandemia, né, que estamos vivendo hoje, né, atualmente, houve um processo, não é, nas empresas contábeis de rapidamente todo o trabalho ele ser em home office, não é? Como aconteceu esse processo? Você que é um empresário contábil, você pode dizer, não é, até de forma prática, como ocorreu esse processo? Quais foram, não é, as dificuldades? Como foi feito, não é, essa mudança, não é, desse escritório que nós tínhamos presencial para esse home office? Então, inicialmente foi um susto, né? Todos nós fomos pegos de maneira de sopetão, né? Vai precisar fechar, não vai trabalhar, e aí tínhamos a necessidade, olha aí, de adaptação a essa mudança, né? A esse novo cenário. E, de certa forma, quem foi o nosso aliado nesse momento? A tecnologia, né? Os sistemas, né? A automação dos softwares, a utilização de programas web, né? Servidores na nuvem, tudo isso, o acesso remoto, tudo isso contribuiu para que você pudesse realizar as suas atividades home office. Então, veja só, você em casa, através do computador, né, acessando as informações e realizando as suas atividades. Isso é mais uma prova da necessidade que você tem de se adaptar àquela realidade nova, né? É claro que, de certa forma, encontramos algumas dificuldades. Era possível isso, né? A questão, até mesmo com a forma que aconteceu abrupta,
não é? Você precisava, a questão do contato com o cliente, da sua central telefônica, isso trazia dificuldade, porque o contato maior era através dos celulares, e para você poder fazer essa transferência era complicado. Você tem a questão das internets, né? Porque a internet da empresa ela tem uma qualidade maior do que, às vezes, o seu colaborador tem em casa, né? Então, isso, com os programas e os sistemas um pouco pesados, dificulta o processo de rodar no dia a dia essas informações. A gente tem a possibilidade, mas, por outro lado, ganhamos outros aliados, né? A videoconferência. Olha, nós realizando aqui esse congresso, né, de forma internacional, hein? É um congresso internacional através da videoconferência, né, online, e de forma satisfatória, né? Então, isso também foi implantado e foi adequado à nossa realidade do dia a dia, né? Nós temos uma preocupação muito grande em relação à segurança das informações, né? Às vezes, você, na empresa, lida com documentações sigilosas, né, dos clientes, e você precisa ter um cuidado especial, e isso a gente tem alguma fragilidade, de certa forma, quando você desloca essas informações até as residências dos seus colaboradores, né? Mas o que a gente acredita é que todas as empresas passaram por um processo de mudança. Vejam os restaurantes, né? Os restaurantes, a questão do atendimento delivery, né, teve que realmente se adaptar aos cardápios digitais, né, aos pedidos, WhatsApps, para poder sobreviver durante esse período de pandemia. As escolas, as faculdades, né, com a utilização das aulas online, né? Então, o que a gente observa é que todos os segmentos, inclusive o contábil, você teve que, de certa forma, aprender com o momento para poder realizar essas atividades. Agora, volto a dizer, a capacidade de adaptação a esse momento, a essa nova realidade, é que faz com que você tenha o diferencial no mercado. Certo. E essa postura, gestor, colaborador, como o colaborador se comportou, não é, mediante toda essa transformação para ele estar trabalhando no home office, e como o gestor também, não é, qual foi a postura do gestor em relação a esse home office perante os colaboradores? Então, aí nós temos a questão estrutural, né? Ela vem de longo tempo, em que nós acreditávamos que, para você ter a boa realização do serviço, você precisava estar ao lado do colaborador, não é? Acompanhando o desenvolvimento das suas atividades, observando... O gado só cresce com o olho do dono, não é? Com o olho do dono, né? Esse ditado. Aquela questão de você estar acompanhando o cumprimento dos horários, né? Saber o que cada colaborador está fazendo. Então, isso é uma questão estrutural, realmente. Mas nós precisamos quebrar paradigmas, né? Olha, a CR que gosta muito desse termo, né? E, nesse momento, não importa a cobrança do horário, né? A posição do novo gestor, ele tem que ser no acompanhamento da produtividade, né? Saber se estabelecer metas para os seus colaboradores, e a cobrança e a avaliação, ela será em cima do resultado dessas metas, né? A partir do momento em que o colaborador ele cumpre aquilo que foi acordado, ele com certeza vai estar lhe dando o resultado positivo. Agora, independente do horário, né, ao qual ele esteja realizando essa atividade, não importa. Se ele acha que deve dormir durante o dia todo e à noite ficar acordado e realiza as atividades, é o problema dele, né? Se ele melhor se adequa a essa nova modalidade... Essa flexibilidade, né? Exatamente, exatamente. Isso é muito importante. E em relação a esse home office, a todo esse processo, né? Nós mudamos, como já se tem um tempo, é como se já nos adaptamos a esse novo normal, né? A essa normalidade de agora, né? E depois, quando se terminar o que nós chamamos, né? Voltar ao normal, que não será um normal, como o próprio ACR diz, né? Ele será um novo normal. Você acha que o home office ainda irá continuar
nas empresas contábeis? Com toda certeza, Gabriela. Ele chegou para ficar. Não é uma ida sem volta. Agora, cada empresa ele deve avaliar a melhor forma de adaptação a esse novo home office. Não é porque virou moda que eu vou pegar minha estrutura toda e vou participar e vou adequar ao home office de forma total. Porque o que é que acontece? As empresas, elas são diferentes, né? Seja ela através do porte, seja ela através dos objetivos, né? Por exemplo, a minha empresa contábil, que eu conto com 25 colaboradores, é diferente de uma empresa que tem 100 colaboradores, que também vai ser diferente daquele que tem 2, 3. Então, cada um deve observar aquilo que é melhor para a sua realidade. Não é? Agora, o que é claro, o que é notório, é que você teve essa oportunidade de observar que, mesmo distante, mesmo não presencial, você consegue realizar a sua atividade de forma com qualidade. Não é? E aí, o que a gente observa, Gabriela, é que você tem a oportunidade também, e aí já não de forma através de surpresa, mas de organizar situações de que maneira você pode realizar esse serviço home office com uma qualidade melhor, com uma segurança maior. Não é? Então, você tem, através quem tem sócio, ou através da sua equipe, né, de discussões, informações importantes para esse processo de ajuste. Terá mais tempo, né, para planejar. Exatamente. Nós fizemos uma pesquisa com os colaboradores, né, até por sugestão do nosso colega, também professor aí da Fundação Visconde Cairu, o professor Antônio Reis, popularmente conhecida como Reizinho. Ele disponibilizou essas informações e nós passamos essa pesquisa para os colaboradores para também observar o que eles achavam desse processo do home office, porque nós acreditamos que as decisões elas precisam ser conjuntas, né? Você hoje não toma decisão partindo única e exclusivamente dos gestores. É interessante você ouvir o que sua equipe tem a contribuir com aquela situação. Então, veja só, 90% dos colaboradores aprovaram o trabalho em home office, né? E diz que aceitariam, num futuro, né, que se pudesse, de certa forma, trabalhar nessa questão do home office. E aí eles colocaram aqui, eu elenquei aqui 5 ou 6 pontos, né, que eles alegaram na questão da contribuição do home office. Então, veja só, a flexibilidade e a liberdade do horário para a realização das atividades, né? Foi um ponto colocado. Isso envolve responsabilidade também, né? Mas é aquela questão que eu falei anteriormente das metas, né? A sua conferência ela vai estar em cima da produtividade, né? Estabelecidas essas metas, ele vai realizar. Então, ele vai ter uma flexibilidade, mas com a responsabilidade também da conclusão das suas atividades, não é verdade? Então, outro ponto positivo de estar próximo à família. Veja só, a gente gosta dessa questão de estar próximo à família, de acordar com mais tranquilidade para realizar o trabalho, não precisa se levantar correndo, sair para poder pegar um transporte público e ir para o trabalho. Colocaram alimentação mais saudável, né? A oportunidade de estar em casa, preparando o seu almoço. Colocaram comidinha caseira. A questão da economia, né? Certo? Que tiver economia nesse processo de evitar o deslocamento. E essa questão hoje que nós estamos vivenciando, né, das dificuldades do problema da saúde, da pandemia, a não utilização do transporte público, né, do acesso, da aglomeração. Então, isso a gente sabe que é um aspecto em função do momento em que nós estamos vivendo, mas que, de certa forma, foi também colocado em xeque para poder observar essa situação, não é? Então, o que a gente precisa, como gestores antenados, é aproveitar essa predisposição dos colaboradores em realizar, em estar contribuindo nesse processo do home office, para que você possa também realizar isso de forma adequada. Nós observamos também
é que possibilitou para as empresas redução de custos, né? Você tem a oportunidade de, talvez, quem tivesse uma estrutura maior, adequando seus colaboradores em home office, você pode diminuir essa estrutura, consequentemente diminuir os gastos de material de consumo, material de escritório, energia, né? Aluguel. Então, tudo isso, de certa forma, deve ser balizado e colocado à prova para que você possa tomar as melhores decisões. Agora, como eu falei anteriormente, guardando as devidas proporções, porque o que às vezes é interessante para fulano não será interessante para Beltrano. Isso podemos dizer assim, a subjetividade, né? O que é interessante para um pode não ser interessante para uma outra empresa. Então, é necessário que se faça realmente uma análise, um estudo, para que seja implantado ou não, né? Ou a continuidade ou não, e de que forma, né? Esse home office. Né? O pessoal do Congresso, o Altino está participando aqui, né? Primeiro, a gente não viu, mas a Ildete, ela fala, né, sobre as ferramentas da tecnologia, que elas realmente, sim, como a gente falou, que tem que auxiliar, não é? Nesse processo profissional. Né? Ana Cristina também fala que é um momento de adaptação, como você falou, flexibilidade, criatividade, né? E ela até explana, né, uma frase de Leonardo Boff em saber cuidar, ética do humano e compaixão, não é, pela terra. Né? Então, realmente, professor Serri ontem, ele também, em uma, não é, das suas moderações, ele nos diz, né, que temos que ser humanos, né? Em todo esse processo a gente tem que humanizar, né? Que seja a educação, que seja a profissão, né? Ciro também, ele concorda com esse processo de home office também, e ele diz que virou uma realidade, né? Para nós contadores, e aí ele exemplifica também, né? Com uma necessidade, né? Também até de psicologia, de atender pacientes online. Ontem tivemos também um debate, o último debate do dia, do segundo dia, que foi a professora Rosilene, ela também dialogou sobre isso, né? Sobre as características, né, desse home office, as influências, as consequências, né? Ela fez uma análise, não é, mais profunda, né, sobre isso. E mais, né, a Rosilene até aqui, ela colocou, a gente falando, né, todos nós estamos vivenciando essas adequações, sem perder de vista a organização, planejamento, metas e resultados, ok? Realmente é isso aí, né? A gente tem que... E aí a gente vê realmente que os profissionais, eles estão alinhados com o pensamento da realidade, não é? Então, isso é a aceitação desse processo de mudança para que a gente possa, de certa forma, realizar. Agora, não adianta apenas a questão do reconhecimento, você precisa agir, né? Você precisa colocar essas coisas em prática. Uhum. Já a Tatiana, ela já coloca, né, uma dificuldade, você que é empresário contábil, ela colocou uma dificuldade do colaborador, porque ela diz o quê? Que os profissionais da contabilidade também precisam se adaptar a essa mudança, já que, na opinião dela, a quantidade de trabalho aumentou, né? E aí a gente pode fazer uma análise, a quantidade de trabalho aumentou ou foi mudado a forma do trabalho e a gente ainda está se adaptando a essas mudanças, né? Essa análise, não é? É verdade, é verdade. Eu poderia dar um depoimento pessoal em relação a isso, porque muitas vezes você na empresa, né, você delega muita coisa, né? Então, as solicitações, você passa para um, passa para outro. Nessa pandemia, nesse home office, eu me vi obrigado a realizar muitas atividades que no dia a dia eu não fazia. Porque o que é que acontece? Até mesmo em função do problema que eu falei em relação ao atendimento telefônico, né? Porque você tem um único telefone para que o cliente possa ligar e ali a colaboradora fazer essa transferência para os demais, aí ele liga diretamente
para você, né? Ele liga para o contador, ele liga para o gestor, para que você resolva aquele problema dele, né? Agora, o momento que atravessamos também remeteu, eu não sei qual o setor que a colega colocou aí, mas, por exemplo, nos escritórios, nas empresas contábeis, o setor pessoal, nesse momento, teve um acréscimo significativo em relação às suas atividades, porque ele saiu daquela situação do dia a dia, né, da confecção da sua folha de pagamento, programação de férias, rotina, né? As suas rotinas normais, para um acréscimo no processo de rescisões, né? Nós sabemos que muitos empresários, diante dessa situação, foram obrigados a poder diminuir os seus custos e esse processo de rescisão foi aumentado. Você tem a questão das medidas governamentais, não é? No processo de ajuda com a MP 936, né? Que é a possibilidade de você fazer redução de jornada, de você fazer suspensão de contrato. Então, tudo isso foi uma demanda adicional para o setor pessoal, né? O setor fiscal também, com algumas prorrogações. Então, nós tivemos, de certa forma, um acréscimo significativo nessas áreas. Mas nada de que um profissional qualificado e adaptado a essas mudanças não possa realizar, não é verdade? Sim, sim, com certeza, né? Até porque nessa nossa volta à normalidade, porque nós estamos, podemos dizer que estamos em um processo, não é, de transformação, nessa nova volta à normalidade, haverá realmente um novo normal, né? Então, quais serão os aspectos mais relevantes neste momento para o profissional contábil, para a contabilidade? Né? O que será, né, mais relevante? O que nós teremos que colocar, né, que pensar nesse novo normal? Né? Quais serão esses aspectos? Então, o primeiro passo que eu acho que todos nós temos que refletir é sobre a seguinte pergunta: vocês acham que, após a pandemia, o mundo vai voltar a ser como era antes? Com toda certeza, acredito que a grande maioria vai responder que não. Né? Não, com certeza não. É o novo normal. Né? Então, isso, de certa forma, precisa ser levado à reflexão para que você possa, de certa forma, adotar as medidas que são necessárias. Né? Você tem aí alterações profissionais e alterações pessoais também. Nós precisamos evoluir com essa situação que nós estamos vivendo, não é? Para poder desenvolver e oferecer um serviço com mais qualidade. Você, Gabriela, aliás, eu preciso dizer aqui da minha satisfação novamente estar com você, fazer aqui uma confissão ao público, né? Porque desde a época que você estudava lá no 2 de Julho, observando lá... 2 de Julho, Garcia. O professor Valdir, lá de biologia, né? Via ele falar de seleção natural, via ele falar de Charles Darwin, né? Uma figura, hein? Você foi passando tempo aí, viu? Mas eu tenho que confessar que durante aquele período você era minha professora auxiliar, você me dava banca, né? Eu ia, na verdade, para quem não deve estar entendendo nada, nós tivemos a oportunidade de conviver no mesmo bairro, né? Crescemos juntos, né? E durante esse período, Gabriela sempre foi muito estudiosa, né? Ficava o tempo todo com a cara no livro, eu ia mais para a rua, jogava bola. Então, toda vez que eu sentia dificuldade em algum assunto, era só descer as escadas de casa, subir a dela para poder obter essa banca, né? Então, hoje o seu sucesso profissional ele está muito aliado a esse seu passado, né? Pelo fato de você ter investido, né? Ter estudado e ajuda o semelhante também. Eu fui muito beneficiado com isso, né? É importante nesse processo. Desde cedo a vocação para professora, né? Tá vendo aí? Então, voltando aqui à nossa realidade, hoje se fala muito do darwinismo profissional, né? O que seria esse darwinismo profissional? É a capacidade que cada profissional tem
de adaptação a essa nova realidade, não é? Então, de você utilizar realmente a tecnologia a seu favor, né? De você utilizar todos os aspectos novos dentro da sua realidade. E a gente sabe que existem situações em que você precisa assumir um papel estratégico para poder definir os objetivos da sua empresa, os objetivos das contribuições, das consultorias, porque o contador, ele é um agente que irá passar informações para a tomada de decisões, não é verdade? Então, você precisa realmente ter uma atenção especial em relação a esse processo. Você tem também aquela questão de quem tem competência se estabelece, e quem não tem vai perecer, né? Então, é o processo da seleção mesmo, que já foi tratado lá atrás. Então, cada um precisa estar antenado, atento a esse processo de mudança para poder ter um bom resultado. Nós temos as questões também, que é muito polêmica, Gabriela, na questão do aviltamento de honorários, né? Você, na sua fala inicial, colocou isso aí, e às vezes nós questionamos, né, que essas contabilidades online, digitais, elas estão praticando no mercado um preço bem abaixo do mercado, né? Então, da mesma forma que surgiram situações semelhantes com o processo do Uber, né, que a gente conhece o que isso aconteceu, nós precisamos também estar antenados em relação a essa situação para se adaptar a essa nova modalidade. Então, o que é importante nesse momento? É você não competir apenas com a questão do preço. Você precisa agregar valor ao serviço que você oferece ao seu cliente, para que o seu cliente, a pessoa ao qual você está realizando o serviço, ele valorize você, né? E uma reflexão também para os profissionais, porque cada profissional, ele é responsável pela sua valorização. Se ele não se valoriza profissionalmente, ele não espere o reconhecimento das pessoas de fora, do empresário, dos seus clientes, porque nem ele mesmo valoriza, não é verdade? Então, nós somos responsáveis por isso. Então, precisamos também ter uma atenção especial nesse quesito. Sim, até porque não é a contabilidade online, a contabilidade digital, ela é uma realidade nas nossas vidas, mas o contador, ele tem que estar realmente atento a todos esses processos, né, éticos, que norteiam, não é, a nossa profissão, né, porque o aviltamento, não é, de honorários, ou você colocar, não é, se desvalorizar colocando um preço muito inferior ao que deveria ser colocado, isso acaba prejudicando podemos dizer, a curto e até médio prazo, a você mesmo e a toda a sua profissão, né? Então, a gente realmente, nós temos que tomar muito cuidado, e o profissional, ele tem que ser ético acima de tudo e ver, né, toda essa realidade, né? Porque senão, e assim, aí sim, né, iremos desvalorizar a nossa profissão. Sim, e em relação, né, podemos dizer, a essa análise do contador, a essa análise do profissional contábil, né, dentro dessa nova realidade, a gente sempre fala dessas mudanças. Quando nós falamos hoje do momento atual da pandemia, a gente fala sempre em crise, né, sempre em dificuldades, mas nós acreditamos que tudo tem o seu lado positivo, né? Podemos tirar coisas positivas e coisas negativas, né? Então, o que hoje o profissional contábil, ele pode tirar, né? Podemos dizer assim, ele pode se desenvolver de aspectos positivos em relação a essa situação, em relação a esse novo normal que vai advir, né? O que a profissão contábil ela pode analisar de aspectos positivos e, a partir daí, agir para ter um melhor desempenho na sua profissão. Então, é aquela coisa de você analisar, não é? Nesse cenário de crise, o que é que você pode tirar proveito,
não é verdade? Então, nós estamos vivendo um momento de reposicionamento dos profissionais, né? Dos contadores, de uma forma geral. E nós devemos encarar essa crise como uma oportunidade de mercado, é uma oportunidade de crescimento. Claro, temos dificuldades num determinado momento, não podemos tampar o sol com a peneira, mas, de certa forma, ela abre novas perspectivas, né? Elas precisam ser enxergadas para que você aproveite isso da melhor forma possível. Então, a gente sabe, por exemplo, nesse momento, que muitos empresários estão em dificuldades, né? Então, é uma oportunidade para o profissional da contabilidade ele poder estar próximo do seu cliente, né? Para que ele possa orientá-lo, para que ele possa assessorá-lo nesse momento, oferecendo informações através de, seja um planejamento tributário, seja de sugestões no processo de uma tomada de decisão, sejam em benefícios vigentes que o governo possibilitou durante esse período de calamidade pública. Então, o cliente ele precisa se sentir seguro, ele precisa sentir a presença do seu contador, não é, ao lado dele. Então, isso é uma oportunidade para você fidelizar o seu cliente, não é? Então, a ajuda que você passa no momento desse de dificuldade, tenha certeza que lá na frente há um reconhecimento do cliente em relação a isso, não é? Então, nós devemos aproveitar esse momento para poder estar mais próximo, orientar da forma mais adequada e, obviamente, no seu negócio, dentre aquelas situações que nós colocamos aqui anteriormente, verificar aquilo que ele pode adequar à sua realidade para obter oportunidade de crescimento e oferecer, de certa forma, um serviço com maior qualidade. Sim, sim, eu aqui olhando, né, os comentários, né, do nosso público, né, porque nós estamos fazendo, a gente sempre diz, né, que o nosso congresso digital foi feito para e com, né, o nosso público, os nossos colaboradores, a Fundação Visconde Cairo, ela sempre preza, né, para esse lado, né, para o lado humano, para o lado do estudante, para o lado do profissional, né, de contabilidade, né, e aqui a gente vendo, né, alguns comentários e algumas perguntas, um parêntese, professora Inês Garrido, ela está te dizendo que adorou o conceito de darwinismo profissional, né? Excelente, ela achou muito bom, né, esse conceito, né? E o professor R, ele concorda contigo, né? Ele está participando, né, do nosso evento e ele diz que hoje o pensamento é de disruptura e ganhar por escalabilidade. Não é? Quando a gente estava falando, né, de todo esse processo e até agora, né, desses aspectos, né, que nós positivos, né, que nós podemos, não é, retirar dessa crise, não é? E dentro, né, desses aspectos, acredito que o profissional contábil como em todas as outras profissões, nós precisamos empreender, não é? Ontem, na nossa palestra, como você já abordou, é muito boa com o pessoal de Portugal, né? O pessoal aqui do Brasil, que o professor Paulo Adion disse que é do Nordeste, né? Que ele é Nordeste, região Nordeste, a região Nordeste. Eles falaram muito sobre o empreendedorismo, né? De uma forma geral, como empreender, cada um, né, deu a sua opinião e colocou, né, a sua vivência prática, né? Mas, nesse momento de crise, como nós devemos empreender, né? Qual a nossa postura, né, de empreendedorismo perante, não é, a esse novo normal que nós temos hoje? Pronto, antes de responder aí a pergunta, saudar aí a professora Inês, né? Sempre muito gentil nas suas colocações, ela que teve a oportunidade de, nesse processo da organização do evento, estar junto conosco, com a preocupação, né, de poder passar as informações necessárias. Olha, vocês façam isso, façam aquilo. Aqui, professora, eu mesmo vou copiar, se sou informal, né? Gabriela está dentro de uma formalidade aí, mas a gente tem procurado dar a melhor forma possível,
seguir aquele roteiro, os ensinamentos que ela passou para a gente também, né? E cumprimentar o grande mestre, a IACR, né? Eu chamo ele de mestre dos mestres, porque ele sempre contribui de forma significativa no processo de formação de cada um de nós, né? Eu vi a palestra ontem, foi muito importante, aliás, né, tem sido aqui uma oportunidade de rever pessoas, o Ademir. Agora, Barroso Júnior, eu conheço ele desde o tempo que ele era Ademival Júnior, viu? Ele mudou para Portugal. A professora Kátia Camilo colocou o nome dele. Ele mudou para Portugal, foi para a Europa, e agora é Barroso Júnior. Mas o nome dele é Ademival Júnior, né? Ademival Barroso Depinho Júnior. Nós tivemos a oportunidade também de estudar desde a época do colegial, né? Do ginásio, segundo grau, fizemos junto. E é um amigo, ele, Selma, que a gente guarda no coração. E a participação dele, juntamente com a mediação da professora Inês e a participação também do Paulo Andion, foi importantíssima, não é? A gente observa que o nosso país, ele oferece a condição para o empreendedorismo, não é? Mas a gente observa também que o Sebrae, ele fala que 70% das empresas que são constituídas, infelizmente, elas fecham até completar o período de 2 anos, né? Até mesmo em função dessa necessidade de terceirização, né? De que as pessoas precisam abrir empresa para poder prestar o serviço. E o Júnior colocou uma coisa importantíssima ontem. Por que isso acontece? Porque as pessoas não se prepararam para empreender. Não basta apenas o conhecimento técnico. Eu conheço de contabilidade, eu sei fazer o lançamento, sei calcular um imposto, folha de pagamento e vou abrir uma empresa. Não. O empresário, ele precisa de outras qualidades, qualificações para poder obter um resultado satisfatório na sua execução das atividades, né? Ele precisa conhecer de gestão, ele precisa conhecer da parte comercial, ele precisa conhecer de marketing, ele precisa gerir conflitos, né? Ele precisa conhecer de recursos humanos. Então, tudo isso são informações indispensáveis no processo de formação do empresário, né? Para que ele, de certa forma, saiba lidar com as situações que vão acontecer naturalmente, né? Então, eventos como esses, as próprias faculdades, o Sebrae é uma instituição que sempre está realizando algo no processo de formação do micro e pequeno empresário, ele precisa, de certa forma, se qualificar. Porque, às vezes, Gabriela, você tem uma situação de que o empresário, ele abre a empresa e aí, naquele momento inicial, ele já estabelece quanto ele quer ganhar naquele mês, ou pelo menos quanto ele precisa para sobreviver. E a gente sabe muito bem que não funciona dessa forma, né? Porque, às vezes, a empresa ela é até rentável, ela tem até a possibilidade de crescimento, mas a forma como esse empresário lida, ele termina inviabilizando o negócio, ele inviabiliza o crescimento da empresa e a sua sobrevivência. Ele precisa, de uma vez por todas, entender que receita da empresa não é distribuição de lucros, né? Isso é o que a gente sabe lá do princípio da entidade, né? De separar o que é da empresa, da pessoa física. São informações que eles precisam, de certa forma, conhecer para poder se tornar um empresário bem-sucedido, né? Então, tem uma visão, não é melhor, ter uma visão melhor do negócio, não é? Não saber, ou realmente ter aquela visão de que todo aquele valor, não é, que entrou, o que está lá no caixa naquele determinado momento vai servir para pagar uma conta dele, né? Até mesmo pessoal, né? Perfeito. E ele precisa estar antenado em todas as circunstâncias. Como bem colocou ontem o professor Paulo Andion, ele disse, né, que ele tem que ter a humildade de aprender também com o seu concorrente. Não é? Olha que coisa importante. Eu vou verificar o que o outro está fazendo de bom, que está dando certo, para poder adaptar a minha realidade, né? Então, isso é muito importante,
e a gente aproveita aí a presença do professor ACR, nós temos instituições, o próprio Conselho Regional de Contabilidade, entidades como o SESCAP, como o Sindiconta, elas contribuem também nesse processo de educação continuada, né? Onde a oportunidade de você se qualificar, de você obter informações durante a sua qualificação profissional, ela é muito importante. Sim, realmente, nós vemos, né, é uma realidade, todos nós sabemos que as microempresas, elas não duram, não é, em pesquisas, não é 2, 3 anos, não é, no mercado, né, em virtude, até não é nem pela nossa crise que estamos passando, né, mas já é um processo realmente crucial, e que eu acredito que também vem, Altino, da nossa formação, não é? Até da formação do brasileiro, né, da formação educacional do brasileiro, né? Então, o brasileiro, ele tem, né, nós temos, infelizmente, né, esse ranço, né, podemos dizer assim, cultural, que nós não temos, né, aquela sede, né, do conhecimento, aquela sede de buscar realmente antes, né, de enfrentar algo na prática. Né? E tendo, né, até esse gancho, né, essa ligação, eu gostaria da gente discutir um pouco sobre o papel realmente hoje das academias, né, podemos dizer dessa forma, das universidades, das faculdades, perante, não é, a essa nova postura, perante a esse novo normal, não é? Como as academias, como as faculdades, elas devem, né, se posicionar em relação a isso? Acompanhando as tendências, a evolução desse mercado e do momento em que estamos vivendo, né? Então, a gente sabe que aulas online já são realidades, né? As instituições, diante desse cenário todo, como toda e qualquer empresa, ela teve dificuldade nesse processo de adaptação, mas você já consegue hoje fazer. Tem crianças de não só faculdade, ensino superior, mas de 5, 6 anos que está assistindo às aulas através do computador, né? Através da aula online. Você mesmo deve ter filho que deve estar passando por esse momento. Exatamente. Mas o que é importante mesmo, Gabriela, é que tanto as instituições quanto os professores, eles estejam comprometidos com esse processo dessa educação continuada e dessas mudanças que nós estamos vivendo, né? Nós precisamos despertar no aluno, o perdão do termo aqui, mas o tesão, né, pelo conhecimento. Ele precisa realmente buscar esse tipo de informação, sair daquela ideia tupiniquim, né? Ontem a CR também usou esse termo na palestra dele, para que ele possa, de certa forma, enxergar, ter uma visão holística da coisa, enxergar de forma mais clara, mais cristalina e obter, consequentemente, resultados mais satisfatórios, né? Então, isso é importante. Nós temos uma responsabilidade muito grande nesse sentido, né? Eu sou egresso aí da Cairu, né? Fui aluno aí da Cairu, como você também foi, né? E aí... Com muito orgulho. Com muito orgulho, exatamente. E vem na memória aqui a professora Mazinete Vasconcelos. Lembra dela? Você foi... Olha, a CR aqui já está lhe chamando de velhinho, entende? Você buscando professora Mazinete, aí você vai remontar os tempos. Eu sou velho e ele foi meu professor, imagine. Aí que eu não poderia dizer o resultado disso, né? Porque quando eu era novo, ele já tinha essa cara, porque ele pinta aquele cabelo, né? Então, ele já me ensinava daquela forma. Mas, voltando à professora Mazinete, eu lembro que ela dizia, ela era espetacular, né? E rigorosa, né? Do jeito das colocações dela, e sempre vem à tona as palavras dela. Ela dizia o seguinte: olha, vocês estão aqui numa faculdade e com comportamento de ginásio, né? Vocês não estão valorizando as informações que são passadas aqui. Aí depois, vocês vão pagar caro lá fora
para poder escutar tudo aquilo que eu estou dizendo aqui para vocês. E às vezes é verdade. Quantas e quantas vezes a gente precisou fazer um curso fora, claro que o processo de qualificação ele é constante, né? A gente vai no processo de evolução e a gente precisa realmente estar aprendendo a reaprender, né? Mas muitas vezes a gente não valoriza aquilo que é passado no dia a dia, né? Então nós temos essa responsabilidade, Gabriela, de poder motivar os alunos a ser inserido nesse processo de conscientização do momento em que estamos vivendo, né? É muito importante, né? A academia, nós passamos por esse processo, né, de transformação, ficamos, né, várias noites sem dormir para essa adaptação, e eu acho que o posicionamento realmente tem que ser esse, né? Tem que ser um posicionamento, e eu digo até também de motivação, né, ao aluno também, em relação a todo esse processo, né, de mudança, né? Então, esse motivar, né, esse impulsionar, né, do aluno, para que o aluno tenha, né, essa postura realmente crítica, né, realmente profissional, né? Falando aqui só, né, do pessoal, para você saber, o pessoal está elogiando bastante, gostou muito, né, está gostando muito, né, da palestra. Sérgio Ricardo, ele está argumentando aqui, não é, que foi dono de uma loja, e hoje ele vê a possibilidade, não é, de fazer pós-gestão, né, porque os mesmos meus erros, e voltaria mais preparado, né? Essa live está abrindo mais minha mente. Obrigado, mestres, né? Então, realmente, a gente aprende, não é, com os erros, não é, como o Ricardo tá aqui nos dizendo, não é, que ele poderia fazer uma pós, não é, de gestão, e que com certeza ele iria identificar, não é, alguns erros que ele cometeu e que ele poderia não cometer, não é, e ter bastante, não é, esse sucesso. Não é? Também, professor Altino, perfeitas colocações, respostas bem contextualizadas, visão clara, muito realista, mas positiva, né? O interessante é que realmente a gente tem que ter esse pensamento, né, positivo, a gente tem que se adequar e seguir em frente, né? Então, algumas colocações, né, aqui do pessoal, falando, né, em academia. Eu gostaria, não é, de dizer para vocês, não é, que a nossa Fundação Visconde de Cairu, ele colocou, não é, da pós em gestão, a gente tem os cursos, né, de pós-graduação em gestão, na área contábil, né, na área de psicopedagogia, estamos na área em educação, o nosso curso de especialização em educação à distância, ele está agora, não é, mais do que nunca, muito procurado, porque não é a nossa nova realidade, é a necessidade, né, da educação, né, ela ser transformada. E na nossa área contábil, né, a gente sabe que a Visconde de Cairu, ela tem, né, realmente uma base contábil muito boa, e estamos lançando, aproveitando, né, temos todos os nossos cursos, está no nosso site, temos MBA em Práticas Contábeis, do qual acho que Altino é um dos nossos professores em contabilidade, né, tributária, em gestão tributária, temos auditoria, temos controladoria, e estamos lançando, né, no nosso Congresso Digital Cairu, estamos lançando na pós-graduação Cairu, estamos lançando 2 cursos da área contábil novo, né? O primeiro vai ser o curso realmente em gestão tributária, que é o nosso carro-chefe, nós estamos já na 41ª turma, né? 41ª turma presencial, e estamos lançando esse curso de forma híbrida, né? Esse curso que estamos lançando agora de gestão tributária, que terão aulas, né, no ambiente virtual de aprendizagem da Cairu, e teremos aula também ao vivo, não é, através de webconferências com os nossos professores. E um curso novíssimo, não é, que hoje podemos dizer assim, que é o nosso bebê,
né, esse curso, que é o curso de contabilidade consultiva, né? É um curso totalmente novo, fizemos vários estudos no mercado, né, para lançar esse curso. O curso de contabilidade consultiva, né, é um curso que veio, e eu acredito que veio para ficar, até nesse todo, né, nesse novo processo, né, de mudanças. Ele vai ser um curso totalmente EAD, e estamos lançando, né, aqui no nosso Congresso Internacional da Cairu, ok? E aqui coloquei, vamos aqui aos nossos informes, né, que o TI já, né, colocou aqui para a gente, para vocês não esquecerem dos informes, né, sobre o sorteio que a gente está fazendo, né, nos intervalos das palestras, né, temos vários prêmios. Primeiro, o livro online, né, que é o e-book sobre cidades inteligentes, que tivemos, né, uma palestra, um debate muito bom. Temos uma bolsa integral para o curso de extensão da Cairu, liderança e gestão remota de equipe, que falamos, né, sobre os gestores, como a gente se comportar, né, nesse home office. Temos também uma bolsa integral para um curso de pós-graduação EAD Cairu. Importante, a escolha do curso é do ganhador, ok? Essa bolsa integral é para o curso de pós-graduação EAD Cairu, ok? O ganhador irá escolher qual curso EAD que ele irá fazer, né? E para participar... Eu não posso concorrer, não? Oi? Eu não posso concorrer, não? Você se inscreveu no Congresso? Se você está inscrito... Para participar, basta seguir a página do Instagram da Cairu, né, que é @Fundação de Estudos Cairu, curtir a foto oficial do sorteio, marcar 2 amigos ou mais, e não esquecer de deixar o seu perfil aberto para conferência, né? A data do sorteio vai ser no dia 3 de agosto, com a publicação no Instagram da Cairu, né? O nosso colaborador, não é, Tiago, ele está, né, entre os intervalos, explicando também essa forma, né, do sorteio e dos nossos brindes, né? Mas vale a pena, né, a gente reforçar. Lembrando também, volto a lembrar a vocês da nossa lista de presença, do nosso link, que está logo aí abaixo do vídeo, para você linkar para receber o seu certificado, que é do nosso Congresso Digital da Cairu. E antes de eu passar para Altino, né, fazer as considerações finais, eu já queria agradecer a participação, não é, de todos nesse nosso congresso. Né? Altino, por favor, gostaria que você fizesse as considerações finais para nosso público, né? Eu não digo nem o nosso público, né? Mas para os nossos colegas que estão nos assistindo agora, nesse momento. Pronto, perfeito, Gabriela. Só antes das considerações finais aqui, falar para Sérgio Ricardo, você já disse a ele que realmente nós temos aí na Cairu pós-graduações que serão interessantes nesse processo de formação dele, mas que é muito importante quando a gente aprende com os nossos erros, né? Isso dá uma oportunidade, dá uma experiência para a oportunidade de crescimento, né? Então, ele, pelo fato de já ter tido a experiência empresarial, ele tem a certeza que ele, no próximo negócio que ele se predispuser a executar, ele já vem com uma bagagem maior do que a que ele tinha anteriormente, né? A palavra é agradecimento, Gabriela. É agradecer inicialmente a você pela divisão aqui desse painel, né, dessa mesa, desse congresso. Obrigada a você. Agradecer também. Aqui ao convite, mais uma vez, da professora Vilma, professora Inês e de todo o corpo diretivo aí da Fundação Visconde Cairu, ao qual falei que fui egresso daí, e hoje tenho a oportunidade também de estar no corpo docente, socializando algumas informações e contribuições para os alunos. E eu quero deixar uma reflexão aqui,
para esse cenário de crise que nós vivemos hoje, né? Eu acho que essa pandemia ela vai passar, né? Todo mundo fazendo a sua parte, né? Tomando os cuidados devidos, né? Em relação à saúde, usando a máscara, o álcool em gel, evitando aglomerações, né? Mas nós temos, eu considero assim, a obrigação de, como ser humano, sair de forma diferente daquela que entramos nessa pandemia, né? É imperativo o nosso crescimento espiritual. Nós precisamos evoluir, seja como profissionalmente, mas principalmente, né, do ponto de vista espiritual, né? Nós precisamos evoluir e acredito que esse momento ele é propício para essas análises, para essa reflexão. E como diz o poeta Lulu Santos, né? Nada do que foi será, de novo do jeito já foi o dia, né? Tudo passa, tudo passa. Tudo sempre passará. Né? Muito obrigado aí e uma boa tarde para todos. Agradecer aí a participação e as contribuições das pessoas com os seus comentários. Pronto, gostaria de agradecer ao nosso palestrante, né, professor Tino Alves, pela nossa conversa, foi ótima, passou rapidinho, né? Já são verdade. Né? Passamos um pouquinho, 5 minutos, mas faz parte do horário, mas gostaria de agradecer ao nosso palestrante, gostaria de agradecer a todos que estão fazendo, né, desse Congresso Internacional Digital da Cairu um grande sucesso. Né? O Congresso não acabou, estamos ainda a todo vapor, né? Às 15 horas nós voltaremos com as nossas atividades, com as nossas palestras, não é, que será de justiça restaurativa, não é, com a moderação da nossa professora, coordenadora do curso de Direito, né, da Fundação dos Estudos de Cairu, professora Kátia Camilo. Né? Então, vamos nos vendo, com certeza, ao longo ainda do dia, ok? Então, um abraço a todos e foi um prazer imenso estarmos aqui. Tchauzinho, gente. Tchau, um abraço, tchau.